Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Memorial de Mesquita. Conforme nós falamos semana passada, nós iniciamos o nosso estudo da leitura diária da revista da Escola Bíblica Dominical, revista que nós usamos, Palavra e Vida. Então, todos os dias nós vamos fazer, então, a leitura diária, vamos comentar junto com os irmãos. É o nosso dever de casa, é onde nós nos alimentamos mais ainda. Então, o Senhor está nos abençoando e nós estaremos crescendo juntos. Então, o pastor Arthur começou ontem e hoje eu estou fazendo o estudo da primeira lição, né? O segundo estudo da primeira lição do trimestre agora. Então, Deus abençoe você. O texto que nós vamos ler, da leitura diária, ele se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 17. E nós vamos destacar ali algumas verdades da lição que passou, né? Então, eu vou ler para os irmãos. Repetindo, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 até o 17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Mas não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É a palavra de Deus aí, 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 17, que é da terça-feira agora, que é o estudo da leitura diária da nossa revista Palavra e Vida e nossa meditação, então, diária. Então, nós vamos destacar aqui 3 verdades. Claro que o texto tem muito mais, mas vamos destacar, até por causa do tempo nosso. Eu quero destacar aqui essa parte aqui do verso 11, quando fala, porque ninguém pode, apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo aqui está falando nessa carta aqui aos Coríntios, orientando os crentes lá de Corinto, cidade de Corinto, né? A igreja que tinha lá, está falando para a igreja de Corinto. Ele diz claramente, segundo a graça de Deus que me foi dada, apóstolo Paulo falando, pus eu, ele falando, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, sobre o fundamento, claro. Mas veja cada um como edifica, né? Ele quer dizer o seguinte, aliás, o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, nós somos gentios, quem não é judeu é gentio, e ele é o apóstolo dos gentios, então ele segundo a direção de Deus, não é isso? Pela graça de Deus, ele está
Deus colocou, deu a ele a direção, deu a ele o que devia fazer e ele botou o fundamento da nossa fé, que é Jesus Cristo. E é Jesus Cristo. Aí ele disse, olha, agora você pode construir em cima. Aí ele diz no verso 11, olha bem, mas veja como edifica sobre ele. Então você pode pregar, você pode ensinar, você pode orientar, você pode fazer estudo bíblico e deve. O importante é que a sua base, a nossa base, seja sempre Jesus Cristo. É a base da igreja, é a base da salvação, é Jesus Cristo. E não há um outro. Aliás, a Bíblia não há nenhum outro nome dado pelo qual devamos ser salvos. Aí continua o verso 11, a verdade que nós queremos destacar. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Quer dizer, que Paulo colocou, Deus colocou na mente do Paulo e ele colocou para nós, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento, a não ser que seja o próprio fundamento de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Fundamento da nossa fé, Jesus Cristo. Quem foi que estava no céu? Jesus. Quem foi prometido lá em João 3, aliás, lá no princípio da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, por aí, 15 a 16, não me engano, ele está dizendo, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Já foi prometido. Aí depois em Isaías ele é mais prometido ainda, e ele cumpre, e se cumpre. Lá no Novo Testamento, ele nasceu em Belém. Então, ele foi prometido, e ele veio, e ele foi para a cruz, e ele foi humilhado, recebeu coroa de espinho, ele foi morto, e ele pagou o preço dos nossos pecados, ele ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, ele é o fundamento. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. É simples assim, né? Não tem nada. Bom, esse é um fundamento. Jesus é o fundamento da nossa fé. E ele diz, você pode construir em cima, pode falar, pode ensinar. Então nós vamos para a segunda verdade. Se a obra de alguém, verso 14, se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Olha aí, galardão. Ele diz, você pode construir um edifício de ouro em cima dessa base, em cima desse fundamento de Jesus, de ouro, de prata, de pedra preciosa e de feno, olha aí, já começou, de palha, mas o fogo vai provar, né? O fogo do Espírito Santo, né? A verdade de Deus, né? Vai provar isso, a sua construção. Se a sua construção, depois de provada, aqui no verso 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, depois de queimada no fogo, vocês sabem que quando a gente, para saber o ouro, se é ouro mesmo, passa no fogo, né? Porque o ouro tem que misturar com outro metal para dar liga, né? A nossa aliança e tudo. Então, quando bota no fogo, aí separa o ouro mesmo da liga que tem do outro metal para poder fazer a liga. Aí o peso certinho de ouro. Então vai ser provado no fogo, essa é a ideia. Provada no fogo. Aí você sabe a quantidade certa, o valor certo. Então ele disse aí, então você vai receber o galardão. O que é galardão? Galardão é o que você ganha pelo seu trabalho, sua fidelidade a Deus em trabalhar para Ele. Não é a salvação. A salvação é dada exatamente por Jesus. Só Jesus Cristo dá, só o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo pecado. E dá salvação para você, para mim. Agora, o galardão é a sua fidelidade, você que ora, você que vem à igreja, você que evangeliza, você que é um dizimista, você que coopera com a obra de Deus, né? Isso, que testemunha do amor de Deus, você vai ter um galardão diferente. A sua salvação está garantida pelo sangue de Jesus que derramou na cruz do Calvário, mas o galardão é o seu trabalho, seu testemunho de cristão e de cristão. Então, a verdade é essa, viu? Que você não trabalha em vão para Jesus, você ganha galardão. A salvação é para todos que creem, mas o galardão é para quem serve, para quem trabalha, que crê e serve ao Senhor.
Duas verdades. Vamos para a terceira aqui, que a gente pode extrair aqui do verso 16, que é para aprender mais, diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Olha só que maravilha, né? Essa é uma outra verdade. Às vezes a gente ouve as pessoas orarem e falar que Deus está em cima, Deus está embaixo, está do lado. É importante, é claro que Ele está. Ele disse: onde tiver dois ou três reunidos, entre eles eu estarei. Tudo bem. Mas o importante, o mais importante, o especial disso tudo é que Deus está em você, dentro de você. Você é templo, olha, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você que é um jovem de Deus, você é de Deus. Então diz aqui: não sabeis vós, verso 16, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em você? Né? Tem gente que pensa que o templo do Espírito Santo é o quê? É a igreja, é o prédio, né? Não é o prédio. O prédio, por isso que nesse tempo de pandemia a gente fica, a igreja não fechou. O templo lá, o prédio é que não está funcionando e agora já está voltando. Mas o cristão, que é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, a igreja está viva, a igreja está andando, está viva, fazendo a obra. Quem é de fazer a obra está fazendo a obra, pregando, trabalhando, testemunhando, entregando folheto, intercedendo. Não é isso? Como você sempre faz. Nós estamos aqui intercedendo pela nossa pátria, pela nossa família, pelo mundo, pelos países, pelo nosso presidente, a sua esposa. Estamos aqui. Pelos nossos filhos, a salvação, nós estamos vivos. O Espírito Santo habita em nós. Então, lá vai. Agora vai para a terceira. Isso é importante. Muito importante. A última, 17. Outra verdade. Se alguém destruir o templo de Deus, que é o templo de Deus que ele está falando aqui? Você. Você. E olha, não está falando para o mundo que a pessoa vem destruir a gente, não. Está falando para os cristãos de Coríntios, da cidade de Corinto, né? Ele está falando para eles. E isso serve para nós que somos cristãos também. Tem gente que, como a Bíblia fala que você entristece o Espírito Santo, que você pode até, ele diz assim, se alguém destruir o templo de Deus, ele será destruído por Deus, olha aqui. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, viu? É você. Então nós não podemos, nós temos que zelar, isso chama-se a mordomia cristã. Você é um mordomo de Cristo, você vai dar conta da sua vida, né? Então nós não podemos nos tratar mal, nós temos que nos alimentar adequadamente, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, nós temos que cuidar da nossa saúde. Nesse tempo aí de pandemia, tem que cuidar sim, usar máscara, usar gel, e tem que se conservar moralmente, espiritualmente, porque nós vamos prestar conta ao Senhor. Então, que Deus abençoe, né? Não esqueçamos, Jesus é o fundamento, graças a Deus por isso. Aí, Deus vai dizer aqui, você pode construir, e nós vamos prestar conta, como nós estamos construindo sobre esse fundamento. Não, nós somos templo do Espírito Santo, então nós já sabemos disso, que é uma glória. O Espírito Santo, ele não está só do lado, nosso lado, em cima da nossa cabeça, não. Ele está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia, né? Graças a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, imagina, que honra. Que maravilha. É por isso que o mundo odeia, é por isso que o mundo quer que você abandone Jesus, que você traia Jesus, que você se corrompa. Por quê? Para você deixar que esse é o bem mais precioso, né? A Bíblia fala que quem fala no tesouro escondido, você descobriu a pérola de grande valor, não é verdade? Um tesouro no campo que o homem estava trabalhando, ele escondeu aquele tesouro, tentou comprar porque era o valor, né? Você descobriu a coisa mais preciosa, que é Jesus Cristo. E agora ele habita em você, ele habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Que Deus abençoe, né? E dele, porque
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa, que nos ajuda a termos compromisso, nos fortalece, porque sabemos que só o Senhor é Deus, Teu Filho é o nosso Salvador. Muito obrigado, porque nós temos que prestar conta, aprendemos que temos que prestar conta a Ti. Nós não vivemos como achamos que devemos, mas segundo a orientação do Teu Espírito Santo. E o Senhor nos valorizou tanto, nos transformou em templo do Espírito Santo. E nós temos que ter cuidado para não prejudicarmos esse templo, nem deixar que o mundo, nem o inimigo, como o inimigo humano, nem no inimigo de nossas almas, destrua nosso templo, nossa vida espiritual. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, continua abençoando nossos filhos, nossos netos, nossos idosos, familiares dos teus servos que estão em contato conosco. Nós lembramos sempre ali da mamãe, da mãezinha lá do irmão Paulo, seus entes queridos. Senhor, os idosos, nós temos todos os nossos queridos idosos, nós apresentamos a Ti nesta noite, os nossos jovens, nossos adolescentes, nossos netos, nossa pátria, nosso presidente, que agora abençoa ele na sua saúde, na sua administração, abençoa sua esposa, seus filhos, nossos ministros, nosso país, que cada dia o evangelho prospere aqui nesse país. Abençoa também, Senhor, Israel, que haja paz, harmonia, prosperidade. Abençoa, Senhor, nosso crescimento do evangelho na Índia, na China, Senhor, nosso Deus, na Europa, em todos os países, Senhor. Que o Teu nome seja cada dia exaltado e a Tua palavra se cumpra, que a porta do inferno não prevaleça nunca contra a Tua igreja, que a igreja possa sempre avançar, nos ajuda, nos santifica. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos alimenta e nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém.